Pessoal, lógica matemática, proposicional, conectivos e tabela verdade. Lógica matemática, no nosso caso, a palavra lógica é um substantivo grego, vem do logique, do grego, está ligado a logos, conhecimento, razão. E no dia a dia, aqui o dicionário fala, aquele que fala com lógica, fala com coerência do raciocínio. Mas no caso da proposicional, a gente vai estar trabalhando com a unidade mínima que é proposição. É uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa. E adota três princípios. Da identidade, uma proposição é verdadeira, uma falsa é falsa. Não contradição, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E do terceiro excluído, que é uma terceira opção, não existe, totalmente excluída. A lógica proposicional também é chamada de bivalente, porque admite valor lógico verdadeiro ou falso. Os conceitos iniciais, a gente tem a proposição, que é uma sentença declarativa, que pode ser verdadeira ou falsa. Aqui tem duas. O ano bissexto tem 365 dias. Está falso. Seriam 366. E 8 é o dobro de 4. Valor lógico verdadeiro. E as proposições simples, são dois tipos que temos, simples e compostas, são por letras minúsculas. E os valores lógicos também são aqueles que eu falei, verdadeiro ou 1, quando a gente pensa no sistema de computação, e falso a gente usa 0 lá na parte de linguagem binária, por exemplo, que é o sistema de computação. Aqui tem duas, uma com valor verdadeiro e outra com o valor falso. A composta seria uma combinação de duas ou mais simples. A gente usa letras maiúsculas. E tem que ter conectivos para juntar essas proposições simples. Os conectivos, aqui tem um C de Portugal, são utilizados para construir proposições compostas a partir de outras proposições simples em geral. Então a gente tem o conectivo não ou não é verdade que é o tio, a operação a negação, e, que é o conectivo da conjunção, tem aqui a simbologia, o ou, que é da disjunção, a simbologia, o se então, que é o condicional, que tem a setinha, se, somente se, que é essa setinha com dupla direção, é o bicondicional. Então tem aqui também, ó, mais um resumo dos conectivos. Aqui tem um caso simples, a lua é bonita e o sol é forte. Olha aqui a simbologia, conectivo I, chamando a lua é bonita de proposição P e o sol é forte da proposição Q. Aqui já é o ou, aqui é o se então, olha, lembrando que o P vai ser o antecedente e o Q consequente. A lua é bonita se somente se o sol é forte. Esse é o bicondicional, se somente se. E aqui é a negação, né? Então nós temos as tabelas verdades, né? Tem aqui o nome moleculares e tal. Olha, verdade vira falso na negação, falso vira verdadeiro. A conjunção, você só tem um caso que é verdadeiro, quando os ambos são verdadeiros. Aqui tem um caso, né? Uma das sentenças abaixo é falsa. Vocês podem analisar com calma. A disjunção é o ou. Então o ou, se você tem um verdadeiro, já serve para o final ser verdadeiro. Todas as proposições abaixo são verdadeiras, ó. Raiz de 16 é igual a 4 ou 187 é o número primo. Então isso aqui é uma sentença verdadeira, é uma proposição verdadeira, o valor lógico. Se eu tenho um verdadeiro e o outro verdadeiro, vai dar verdadeiro. Mas eu posso ter apenas um verdadeiro e o outro falso, que ainda assim é verdade. Tá ok? Toda tabela verdade da condicional apenas é falso se você tiver um verdadeiro e um falso em sequência. O antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Aí é falsa.
A única combinação em que a sentença condicional é falsa é quando a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa. Então, a condição suficiente é a inicial, o final é a condição necessária. É bom reforçar isso, né? A condicional se P, então Q, pode ser lida como P somente se Q, ou ainda Q se P. Isso nos diz que P é uma condição suficiente para ocorrer Q, e ou que Q é uma condição necessária para ocorrer P. Numa proposição condicional, o primeiro termo é antecedente, o segundo consequente. A condicional não afirma que o consequente se deduz do antecedente, simplesmente estabelece uma relação de seus valores lógicos. Olha aqui, o homem respira é um antecedente, o homem está vivo é o consequente. Se o homem respira, então está vivo. Lembrando que o antecedente é condição suficiente. O homem respira é uma condição suficiente. Então está vivo é uma condição necessária. O homem respira somente se está vivo. Então, lembrando, o antecedente é condição suficiente. O consequente é condição necessária. Aqui tem a recíproca, né, que também vem da condicional. Você bota aqui se Q, então P é uma recíproca de se P, então Q. Contrário inverso, não P, então não Q, é o contrário a essa proposição condicional. E a contrapositiva, ou contra-recíproca é se não Q, então não P. Então seria exatamente a recíproca contrária. A bicondicional já é o se somente se. Basta serem os valores lógicos verdadeiro ou falso, a sentença passa a ser verdadeira, né? Se as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Então o losango tem 4 lados, o losango é um polígono. O losango tem 4 lados, se somente se é um polígono. Esse aqui é antecedente do consequente, e esse antecedente, o consequente pode ser um antecedente do primeiro. Como P e Q são verdadeiros, a proposição P se somente Q é também verdadeiro. Os dois são verdadeiros, então a gente pode concordar que essa sentença é verdadeira. Mas os dois podiam ser falsos, tipo, o losango tem 3 lados, o losango não é um polígono. Os dois falsos, né, estaria de acordo. Ó, o losango não tem 4 lados, se somente se o losango não é um polígono, então também seria verdadeira. Agora, nesse caso aqui, as duas são verdadeiras e a sentença toda, né, o valor lógico é verdadeiro. Resumo, né, conjunção só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Disjunção basta ter, só será falso se ambas forem falsas. Condicional só será falso quando a primeira for verdadeira, a segunda falsa. E a bicondicional só será verdadeiro quando elas tiverem o mesmo valor lógico. Então a gente tem um caso aqui, Carlos é alto, é a proposição P, Carlos é elegante. Como é que seria Carlos não é alto, mas é elegante? Então a gente representaria como não P e Q. E como seria falso que Carlos é baixo ou que não é elegante? Você representaria como não, a negação, olha o parênteses, de não P e não Q. Ou melhor, ou que não é elegante, a gente colocaria aqui o símbolo trocado, tá? Aqui, ó, ou que não é elegante. Esse símbolo aqui é ao contrário. É o símbolo de ou. Gente, tem mais. Verdadeiro ou falso aí, a gente pode analisar da seguinte forma, ó. Pela tabela verdade como referência, né? Aqui é o I. Então, estou dizendo que P é verdadeiro e F e Q é falso. Então, a negação do Q aqui faria ela virar verdadeiro. Então, ficaria verdadeiro e verdadeiro. Nesse caso, o valor lógico é verdadeiro no final, né? Porque o I só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Vamos ver esse O aqui, que é a operação conectiva nessa sentença. Olhe, segundo a legenda, P é verdadeiro, então no final ficaria falso, porque aqui é a negação de P. Ou
negação de que é verdadeiro. Verdadeiro ou, falso ou verdadeiro, basta ter um verdadeiro no ou, então a sentença acaba verdadeira. Aqui é novamente o símbolo I, negação de P é falso, e Q já é falso pelo enunciado. Falso e falso, no I, né? Falso e falso é valor lógico falso. Agora aqui tem uma sentença que tem um parênteses, para a gente trabalhar um pouquinho mais. P, segundo enunciado, é verdadeiro, está aqui de vermelhinho. Essa operação toda aqui, né, é não P ou Q. O não P seria falso ou falso, que já está no enunciado. Esses dois, falso ou falso, no final daria falso. Então, verdadeiro e falso, valor lógico final falso. Então essa preposição aqui composta, né, P e não P ou Q, tem valor lógico falso, porque no final ficou verdadeiro para P e falso para esse parênteses aqui. A gente tem aqui a possibilidade também de fazer tradução de sentenças, né? Aqui tem um exemplo, analisem. E lembrando que as operações lógicas compostas seguem a questão do parênteses, colchetes e chaves também como uma operação. Sendo que temos uma ordem, né? Uma ordem importante a obedecer. Negação é a primeira, conjunção de junção, o que tiver primeiro você já vai fazendo, condicional e por fim o bicondicional é o último. Então lembrando que tem que os parênteses determinam um limite. Aqui tem um caso, ó, se a lua é quadrada e a neve é branca, então a lua não é quadrada. Então se a lua é quadrada é P e a neve é branca, Q. Então começou com sim, então ó, aqui conectivo de condicional, então é não P, não é quadrada. Então esse exemplo aqui vermelhinho mostra um pouquinho, dá uma treinada nesse, porque esse aqui é o se somente se. Então, segundo esses critérios, podemos agora verificar qual tipo de proposição composta estamos trabalhando. Ó, nesse caso aqui, quem é que determina tudo? A conjunção, ela é mais importante, é a condição mais prioritária, né? Aqui, a condicional, se P, então Q ou I não, ou não P. Mas quem é a operação final que você vai fazer? A condicional. Aqui é uma negação, porque você tem um parênteses, você vai resolver primeiro o parênteses, no final fazer a negação. Então a operação principal aqui não, né? Qual operação estamos trabalhando, né? E nós estamos com uma disjunção aqui, disjunção, no caso aqui, porque essa aqui está com parênteses, né? Se P então R está em parênteses e a disjunção está aqui, isolada. Primeiro você vai resolver os parênteses para depois no final fazer a disjunção. Aqui não tem parênteses, então quem é que é o último? É o bicondicional, segundo aquela ordem. Então você vai resolver primeiro o condicional e no final vai resolver P com esse grupo, com S aqui. Então essas aqui estão explicando direitinho quais são as operações que estamos trabalhando. Então tenho aqui um caso para a gente fazer a tabela verdade, né? Construção tabela verdade. Vocês têm aqui P e Q. Você sempre coloca verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Eu botei as negações aqui desses, né? A negação de verdadeiro é falso, verdadeiro é falso, falso é verdadeiro, falso é verdadeiro. A negação de que verdadeiro é falso, falso é verdadeiro, verdadeiro é falso, falso é verdadeiro. Por que eu fiz essas duas colunas? Porque tem aqui que eu vou operar com elas. Lembrando que eu tenho que fazer primeiro os parênteses. Então aqui nesse final a operação central é a operação do I, conjunção.
P o Q, resolvi aqui, já conheço. P o Q é a tabela VVVF. Esse daqui que é interessante assim, eu vou fazer a combinação aqui usando o conectivo I. Verdadeiro, não, falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Verdadeiro e falso, falso. Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Olha que eu já olhei na coluna do não P e não Q. Não olhei nessa coluna, nessas duas primeiras. Já fiz essas duas colunas para facilitar aqui nossa tabela. Então já encontrei esse parênteses e já encontrei esse aqui que já é conhecido, que é o do ou, né? O ou a gente já sabe qual que é verdadeiro da verdadeiro. Pronto, agora eu tenho que fazer essa coluna com essa, usando o conectivo I. No I, interessante lembrar que basta um falso para ser falso, né? Só quando é verdadeiro que é verdadeiro. Então aqui tem um falso, falso aqui deu falso, falso aqui deu falso, falso aqui deu falso, falso aqui deu falso. Então essa tabela, inclusive, é uma tabela chamada contradição, quando o resultado final dela é todo falso. É isso, pessoal, essa foi a proposta desse vídeo. Aqui tem um material básico que a gente utilizou, a apostila da UNEB lá, da UNEB EAD, e aqui também o livro muito usado da editora Nobel, do Alencar Filho. Obrigado.